Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 10, parte 3. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi então quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida do resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo
que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o moço tarsense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos seus companheiros. Esfregou os olhos, como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos que pareciam comentar a situação. Afinal, Jacó, dizia um deles, evidenciando grande preocupação, que faremos agora? Acho bom, respondia o interpelado, enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Mas que se teria passado? Perguntava o velho respeitável que respondia por Jonas. Não sei bem, esclarecia Jacob, impressionado. A princípio notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque no mesmo instante ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele? Se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém, que se passará aqui, nesta hora, sem que possamos compreender? Mas não percebes que o chefe está em delírio? Objetou Jacó prudentemente. As grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos, desde a manhã ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou
enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando desde Jerusalém com grande sacrifício. A meu ver, concluí abanando a cabeça entristecido. Trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. O velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Tenho grande experiência destas marchas com o sol a pino. Gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com estas características. A febre dos que caem extenuados no caminho não se manifesta com delírio e com lágrimas. O enfermo cai abatido, sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Reluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Não ignoramos que o doutor se consagrou à tarefa de persegui-los onde se encontrem. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel. Ofereci-me para vir a Damasco a fim de fugir dos meus parentes que parecem seduzidos por essas doutrinas novas, onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos. Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Acudiram todos solicitamente. Que aconteceu? Perguntou Jacó, preocupado e ansioso. Estamos aflitos por vossa causa. Estás doente, Senhor? Providenciaremos o que julgardes necessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou: Estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, disse contrito, inteiramente modificado. Jonas fez um sinal significativo, como a afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam de modo instintivo que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou: Senhor, lamentamos vossa enfermidade. Precisamos resolver quanto ao destino da caravana. O doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza: Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco, sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticenciosa quebrantara-se dolorosamente, como premida de grande angústia, para concluir em tom amargo. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo. Não mais me pertenço a mim mesmo. Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera.
Chamou os 2 companheiros à parte e explicou: vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos meus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjecturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança. Sem uma queixa, sem resistência, ouviu o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos nalguma visão indevassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração a preço. Mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Impressionado e triste, Jacob griava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha, receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão. Necessitava de um guia. Mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. Que importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falta suposição dos companheiros a respeito da inolvidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes, seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Ser-lhe-ia fiel até ao fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas,
2 homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam, aqui e ali, sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o das suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante, de olhos mortos.